estamos de volta hoje aqui conversando sobre a defesa da vida e quais são as ameaças que o cristão enfrenta contra a vida, né? E a gente está aqui num bate-papo bom com o André Miziari e com a Ariane. O André é da missão Fiat Mi e a Ariane conheceu a missão pelas circunstâncias aí da vida, né? E André, a gente queria saber um pouquinho quais são os riscos que envolvem o aborto? São vários. Primeiro tem a parte psicológica, que tem muitas vezes ela tem pensamentos suicidas, ela tem depressão, síndrome do pânico, bipolaridade. As estatísticas mostram isso. Tem várias estatísticas demonstrando isso. Só para você ter ideia, não só os estudos, mas eu presenciei isso. Uma moça que nós conversamos, ela todo dia ela sonhava com uma criança. Ela tinha abortado pelo Citotec e todo dia ela sonhava com uma criança. Inclusive chegou numa loucura tão grande que ela projetou no carro da frente o bebê dela, o carro em movimento. Ela queria pular do carro. Nossa. Então acaba é natural, porque a maternidade é uma coisa natural da mulher. A gente teve aqui a Sarah Winter, né, falando que abortou também. E ela dizia isso, ela partilhou isso com a gente, que ela ouvia choro de criança em todo lugar. Sim. E não existia, mas era uma coisa da cabeça dela, né? Só para você ter ideia, Carlão, como é que é o despertar da consciência. Tem uma senhora que já, uma idade já avançada, ela foi fazer uma operação de uma hérnia, simples hérnia. Ela entrou no centro cirúrgico. Quando ela viu aquelas luzes do centro cirúrgico, despertar da consciência do que ela lembrou quando ela tinha 18 anos que ela fez o aborto. Puxa. Ou seja, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Então tem a parte psicológica muito forte, isso e também a parte fisiológica, que muitas vezes, como você acaba feridas no útero, muitas vezes você tem gravidez ectópica, você tem muitas vezes endometrite, endometriose. O que é isso? Explica um pouquinho melhor. Gravidez ectópica. Quando há uma fecundação no tubo uterino, porque a fecundação e fertilização, porque muitas vezes estão, até esse conceito já estão mudando, que eles falam que fecundação é no tubo e a fertilização é justamente no endométrio, lá no útero. Por quê? Nesse meio tempo, o Citotec ele faz efeito. Entendi. Quando não teve a anidação. Ele impede a anidação. Exato. O DIU é abortivo, a pílula do dia seguinte é abortiva também. E a pílula anticoncepcional é potencialmente abortiva. Porque justamente no tubo uterino, onde é fecundado, sai o óvulo e aí os espermatozoides se encontram e se fecundam ali no tubo uterino. E ali é uma passagem de 5, 6 dias até chegar à anidação. Se você altera isso com um processo bioquímico, a descamação do endométrio, ou seja, a menstruação, há um microaborto. E ninguém fala sobre isso, infelizmente. Por quê? Hoje nós vivemos numa cultura da cultura da morte, né? Que é justamente diminuir a população mundial. Então não se fala abertamente disso nem dos riscos. Fora, estatisticamente, está comprovado o índice altíssimo de câncer de mama. Aí fala, outubro rosa, vamos fazer mamografia? Ok, mas qual é a causa? Porque o problema, a gente está trabalhando muito a superficialidade. Hoje nós estamos vivendo num relativismo, numa superficialidade, que não vai justamente nas causas. Porque todo problema difícil, soluções difíceis, causas também são difíceis. Então, as soluções também são difíceis. Por exemplo, uma gravidez. É para o resto da vida. A Ariane é mãe o resto da vida, até depois, quando ela morre. Inclusive, se ela tivesse abortado, o que acontecia? Ela é mãe, continuaria sendo mãe. Ou seja, é eterno, não muda, porque a alma é imortal. E não se fala isso também. Porque o processo, só entendendo um pouquinho melhor, o processo para o aborto é o mesmo processo de um parto. A única diferença é o tamanho da criança, né? Mas é uma contração uterina, é Sim. um descolamento da placenta e tudo isso aí é da mesma forma, né? É porque tem dois tipos, né? Você tem o IMG, que é a questão voluntária, da interrupção voluntária da gravidez, e tem IMG, que é a interrupção médica da gravidez.
Acontece o quê? Na voluntário, você tem a parte bioquímica, que é, no caso, os medicamentos, e tem a parte cirúrgica, que é invasivo, em que muitas vezes você não tem um acompanhamento. Então, é por experiência do abortista. Então, ele pode muitas vezes, já aconteceu inclusive isso nos Estados Unidos, ele foi tirando, né, a criança, o feto, e aí ele vai pinçando, ele né? vai pinçando, vai tirando. Ele vai pinçando, ele tem chama cureta, né? Sim. Então ele pegou, foi pinçando a criança, na hora que ele viu, viu uma coisa estranha. Era o intestino grosso. Porque ele não vê, eles não veem. Você fazer uma operação cirúrgica para o coração, você abre. Fazer uma laparoscopia, você tem um vídeo. No aborto não acontece isso. Até eles filmaram um aborto e a criança, a hora que eles começam a querer tirar, a criança se retrai, né? Fugindo da Sim. pinça, né? Isso é muito triste, esse filme. O grito silencioso. O grito silencioso, Que exatamente. ele faz assim com a boca, né? É. Isso, exatamente isso. Dr. Bennett Benson. É. E aí ele parou, né? Depois que ele assistiu isso, ele fazia muitos abortos e depois que ele assistiu esse grito silencioso, ele mudou, né? O Dr. Natterson, Bernard Natterson, ele trabalhava na ARAL, que é uma associação para justamente trabalhar na despenalização e aprovação do aborto nos Estados Unidos, que foi em 1973, um caso Roe versus Wade, porque estava fazendo esse lobby junto à Suprema Corte norte-americana para justamente legalizar o aborto. E aí a grande falácia, o que é? Você vai diminuir o aborto porque você legaliza. Totalmente errado. Vou dar um exemplo típico psicologicamente. Como é que a gente andaria, por exemplo, numa rodovia, se não tivesse radar? Ah, sim. Eu ia andar assim. Ao máximo que você pudesse para chegar mais rápido. O radar, o que ele faz? Ele é o meu efeito moral. Sim. A lei é um efeito moral. A mesma coisa que a gente coloca, o cinto de segurança é um efeito moral e que me salva a minha vida. Então, a doutrina da igreja é o cinto de segurança. Eu não tenho toda a liberdade de movimento, mas ela me salva a vida. A doutrina da igreja católica é isso. Então, e você, né, Ariane, graças a Deus, né? Hoje a gente viu, vocês vão ver que belezinha que é a Rafinha, né? E você teve essa orientação, né? Você acabou chegando até a missão, até a Fiat Mi, né? E ali você foi orientada. Sim, então, desde o primeiro encontro que eu tive com o André, ele me deu toda essa explicação, né? Até então eu não sabia de nada disso. Eu só tinha o outro lado, aquele apoio, né? Uhum. As amigas apoiavam. Você é muito jovem, isso. Se você não quer, meu corpo, minhas regras, né? Só que, no fundo, eu sabia que aquilo era errado, né? Mas eu queria, a voz de acabar com o meu problema falava mais alto. E quando eu fui falar com eles, eu tinha feito um ultrassom. E nesse ultrassom estava de 6 para 7 semanas. E na hora que ele colocou o aparelho, aí começou aquele barulho alto, né, do coração do bebê. E ele falou, esse é o coração do seu bebê. E naquele momento eu fiquei com raiva, né? Eu estava com o coração endurecido, mas depois, quando aquele pessoal da outra igreja falava para mim que não era uma vida independente, que não teria problema que eu fizesse aquilo, que Deus ia me perdoar, que Deus ia ter misericórdia. Então, só que na minha cabeça vinha aquele batimento, sabe? Eu falava, mas não é possível. Uma vida, claro, né? Que é uma vida, porque é um coração. Né? Só fazendo uma observação sobre o que você falou, né? Como é que é o relativismo, né? Deus vai te perdoar, Deus vai ter misericórdia. Exatamente. Então eles sabem que é uma coisa errada, mas que Deus, vamos passar um paninho quente aqui, né? Então, no fundo, eles têm um cinto de segurança, uma lei natural que diz para eles, isso é pecado. Ai,
exige a misericórdia e o perdão de Deus. Você precisa disso. Mas se precisa da misericórdia, então é claro que é pecado. Então, exato. E aí eu ia me apoiando naquilo, então eu continuava buscando, mas no fundo eu sabia que era errado, né? Então, por mais que eles assim eram contra a minha vontade, né, Adriana e o André, eu ainda continuava ouvindo eles, buscando ajuda, porque acho que você percebeu o amor que eles estavam fazendo aquilo por amor, né? Tentando salvar a Rafaela, né? Sim, é importante prestar atenção nesse ponto, assim. Eu sempre penso nisso, que na verdade eu precisava desse apoio, eu precisava de ajuda. O aborto foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, mas não era o que eu queria no fundo. Eu queria essa ajuda, eu queria ter um colo, né? Porque eu cresci numa família toda desestruturada. Então, eu já não morava mais com a minha família, eu tinha acabado de sair de um relacionamento difícil, né? Morei 2 anos com um rapaz. Então, eu tinha ido alugar uma casa sozinha, estava trabalhando, eu trabalhava autônoma, né, na época. Então, imagine, para pagar um aluguel. Então, eu estava com medo. O importante é isso, é essa palavra, eu te ajudo. Não, e tudo que eu falava, a gente sempre ri disso, né? Que tudo que eu falava, todo problema que eu apresentava, eles falavam, não, mas a gente faz isso. Mas a gente ajuda nisso. A gente tem amigos, a gente dá um jeito. Tudo eles falavam para me tranquilizar. Foram cortando todos os seus argumentos. Ia cortando tudo. Então, no final, eu tive que descansar nisso, né? Nessa oportunidade que Deus estava me dando, né? Foi difícil, mas deu certo. Foi uma luta interior muito grande. Muito né? grande. E eu tenho certeza que eles rezaram muito por você, né, André? Eu tenho certeza. Muito joelho no chão, não é? Com certeza, não tenha dúvida. A parte da oração é fundamental. Porque a gente vê a graça de Deus nesse momento tão triste para você, né? Dessa angústia que você tinha. Mas com certeza o Espírito Santo agiu nesse momento e foi trabalhando o teu coração, né? Na oração, nos conselhos, não é? Sim. É porque, assim, o que acontece, no caso, a Ariane é típico, né? Bem propício isso, ela ter comentado isso. O que acontece com uma mulher quando engravida? Muitas vezes, por várias situações. E a gente sempre coloca, as mulheres que abortam são vítimas, elas não são culpadas. Muitas vezes tem algum problema, no caso, desestruturação familiar. Acontece isso. Por quê? Faltou apoio. Então, na verdade, a gente jamais pode culpar uma mulher. Tá? Porque ela já tem o sentimento de culpa, aí você joga mais um tanto em cima, não é? Exato. Então, no caso, o que nós fizemos? Ajudamos. É como, por exemplo, a questão se fala, né? A igreja é contra pessoas. Na verdade, a igreja não é contra ninguém, ela quer o bem da pessoa. A igreja sempre vai querer o bem da pessoa, porque ela sabe das consequências dos erros, dos nossos pecados, dos nossos desvios e principalmente das nossas paixões desordenadas. É em função disso que a igreja fala, ó, filho, não vai por aqui, porque acontece isso. O problema é que falta nós, em geral, falta orientação, explicar. O que nós fizemos? Explicamos. Porque a decisão era dela. Mas nós explicamos para ela. E o que nós fizemos? Fomos desconstruindo o que ela construiu de problema. Certo. E que muitas vezes, inclusive é a parte psicológica, 80% dos nossos problemas psicológicos, de projeção que vai dar problema, não acontece. É, né? Você cria uma tempestade, às vezes, numa coisa que não existe, né? Exato. E essa semana eu queria fazer um parênteses, uma coisa muito bacana, que você falou 80%, os problemas eles não acontecem. Então, essa ansiedade que a gente fica, e eu estava lendo nesse livro que ele disse assim, que o Senhor, ele tem uma graça para nós, para quando chegar o problema. Então, a gente fica sofrendo com antecipação, mas a graça de Deus não chegou ainda, porque o problema também não chegou. Então, a gente tem que pegar, como diz a palavra de Deus, a cada dia basta o seu cuidado. Então, pegar aquela graça que eu tenho nesse dia e tranquilizar o coração, porque a hora que chegar o problema, ele vai dar graça do alto para a gente enfrentar, não é isso? Como Jesus no Horto da Oliveira. Exatamente. Pai, faça-me esse cálice. Quando ele aceitou que não faça a minha, mas a tua vontade. O que aconteceu com os anjos, que nós falamos hoje é dia dos anjos, né? O que ele veio? Veio servi-lo. Dar o cálice. Mas o cálice da bênção, na verdade, sobre o que? O sacrifício dele.
Por isso que ele foi com autoridade para a cruz. Por isso que ele abraçou a cruz, né? Exato. Porque, na verdade, quando você olha a consequência depois. Eu até brinco, né? Todo mundo gosta de chegar no domingo da ressurreição e da Páscoa, né? Sim. Mas ninguém quer passar pela sexta-feira da paixão. Da paixão. Esse é o problema. Precisa, né? Quer pular, né? Que, na verdade, é uma forma de nos purificar nossas paixões desordenadas. Né? Agora, o André, você estava falando agora há pouco aí, e eu tenho certeza, a Ariane também mencionou isso, que ela não sabia muita coisa que o André e a Adriana ensinaram para você, né, Ariane? E tem muita ignorância na questão de, por exemplo, de sexualidade e afetividade da juventude, e até de pessoas mais maduras, adultas e tudo. A palavra de Deus até fala, meu povo perece por falta de conhecimento, né, de formação. Exato. Então, vocês têm alguma sugestão para isso também? Vocês desenvolvem dentro do trabalho de vocês? Vocês já constataram essa deficiência na formação com relação à sexualidade e afetividade? E vocês têm uma resposta para isso? Sim, nós damos muitas palestras sobre afetividade, sexualidade, para noivos, casais, jovens. Nós fazemos pregações, formações, fazemos cursos para justamente isso, para orientar as pessoas sobre essa questão da afetividade e sexualidade. Que muitas vezes as nossas paixões desordenadas, eu até coloco, né? Uma afetividade machucada vai ter uma sexualidade desregrada e desordenada. Porque eu vou querer, na verdade, buscar o quê? Alívio e compensações daquela infância que me feriu, inclusive a questão do suicídio, que temos que colocar isso também, né? Muitas vezes está o quê? No ventre eu não fui aceito. E se eu tenho alguma adversidade hoje, o que é mais fácil? Eu não fui aceito antes e eu estou com esse problema, então mais fácil tirar a minha vida. E é uma judiação, porque assim, quando você leva isso à espiritualidade, mesmo que o seu pai não te quis, que a sua mãe te rejeitou, não quiseram, Deus te quis, né? Isso daí a gente perceber isso, né? Olha, foi vítima de um estupro, por exemplo. Aquela mãe que for uma mulher de fibra e que deixar essa criança viver, nem que ela vá depois doar, né, André? Mas for uma mulher de garra e aceitar aquela criança. E a criança, ela foi querida por Deus. Apesar de tudo, Deus, de uma coisa muito terrível e ruim, Deus tem o poder de fazer uma coisa boa, não é isso? Que testemunho que você tem sobre isso? Uma moça do interior, ela acabou sendo violentada, né, infelizmente. Boa noite, Cinderela. Ela comprou um bombom no semáforo. E aí ela só lembra que ela acordou semi-nua num terreno baldio. Graças a Deus não teve nenhuma DSTs, porém ela engravidou. Engraçado que o namorado, sim, você vê como é que realmente quando a pessoa ama, o namorado acompanhou ela por toda essa situação. Aí ela veio para Campinas, foi trabalhado com ela, né? A criança nasceu. Por vocês? Sim. Tá. Nós recebemos em casa. Ela já foi para a maternidade depois. A criança nasceu na PUC. A criança foi doada. Na volta, ela estava conversando com a mãe dela. Ela falou assim: mamãe, graças a Deus aconteceu comigo. Aí a mãe dela falou assim: o que, filha? Não estou entendendo. Não, tudo que aconteceu, mãe. Ela: mas como assim, filha? Você está doida? Ela falou: não, mamãe, presta atenção, olha só. Agora tem um casal feliz com uma criança no colo. Ai, que lindo. Ou seja, ela deu sentido na dor dela. Na dor. Porque é o seguinte, que a gente precisa olhar sempre isso. Nada vai justificar um aborto. Sabe por quê? Outros casos, onde a mulher teve 11 filhos. E ela lembra, ela ama os 11, mas o primeiro ela abortou. E aí perguntamos para ela, qual que ela lembra mais? Nossa. Aquela que ela abortou. Porque o aborto, ele deixa marcas
não só no corpo, na não só alma. na mente, na psicológica, mas principalmente na alma, que rege tudo. Então a pessoa fica, na verdade, estragada por dentro. E aí entra o quê? Existe um projeto muito lindo, e que a gente, chamado Projeto Raquel, que trabalha essa questão do sim e do pós-aborto. E é um trabalho muito bacana que tem. E a gente, de uma certa forma, nós fazemos isso também. A gente orienta nesse sentido, inclusive nós orientamos moças para que primeiro fosse confessar, né? Aconselhamos, orientamos ela, ajudamos, conversamos, porque muitas vezes nem o marido sabe. Noivos não sabem. Inclusive, na palestra de noivos, é necessário que se fala sobre isso, porque é questão de nulidade de casamento. Ah, sim. Porque você mentiu, você omitiu um fato. Um fato. E é um fato nefasto que aconteceu, mas é preciso falar. Eu sei que a dor é muito grande, mas aí que está. Precisamos buscar a misericórdia e a graça de Deus. Por isso que a gente precisa conversar com as pessoas. E quando a gente, com a graça de Deus, é como você falou, a dor é muito grande. Mas a hora que eu tenho a graça, eu encontro forças para enfrentar. Então, a hora que eu tomo consciência que aquilo foi errado, que foi um atentado à vida, que eu tirei a vida de alguém, mas que eu me arrependo e busco a confissão, né? A graça do perdão, isso daí tira um peso muito grande de qualquer pecado que a gente tenha cometido, mas desse pecado principalmente, né? Inclusive tem outros casos que nós ficamos conhecendo e conversamos também, as mulheres confessaram, mas mesmo assim se sentiram culpadas. Qual a orientação nossa? Faça um trabalho exatamente semelhante ao nosso. Porque você vai dar sentido na sua dor quando você trabalhar em prol da vida também. Então vai ser uma forma de reparação do aborto que você cometeu. E além disso vai dar um sentido. Caso típico é a Elba Ramalho, né, que já tem vários testemunhos que ela dá para muitos lugares. A Zezé, por exemplo, também outro, que ela também fala sobre isso. Por quê? Qual é o sentido da vida dela hoje? Salvar os bebês. Por quê? Porque ela já tinha, no caso, eu tinha comentado 3 abortos. Claro, obviamente, por várias situações, aí a gente não entra a questão de culpa ou não, porque muitas vezes nós estamos feridos com vários problemas, então por isso que a gente não pode culpar uma pessoa por causa disso. Atos impensados, né? Isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que dar uma paradinha. Na volta, você explica melhor como que a gente pode ajudar, apoiar e envolver essas mulheres que praticaram o aborto, tá bom? Depois. E você que está aí nos acompanhando, manda sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida ou sua contribuição, seu testemunho. 19 999 02 0021. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Fique com a gente.